2, 3. Boa tarde, tudo bom? Bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo aqui, é mais um Movimento e Saúde podcast. Meu nome é Carlos Candiota. Hoje aqui, na segunda temporada, a gente vai fazer uma temática do paradesporto, que a gente já falou. Quem não viu, eu já vou dar uma chamadinha aqui para fazer um convite para olhar lá. E vou abrir esse episódio aqui com a mesma situação que eu falei lá no primeiro episódio com essa temática. Se tu tá em casa achando que é difícil começar uma atividade física, se movimentar, dando desculpa para não ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde, hoje tu vai ter um choque de realidade, um gás, uma energia renovada. Vai lá nesse episódio com a temática do paradesporto, que o Arthur e o Jorge, que vão participar nesse, já tiveram. E a gente vai ter mais uma convidada aqui, a Letícia, falando sobre o paradesporto, sobre romance, né? Porque agora a gente tem umas novidades aí, parece que tem um clima de romance, está no ar. E a gente tem uma estrela aqui hoje, que eu acho que ele vai começar se apresentando aí, que exigiu café, exigiu bala. Eu quase me atrasei aqui para conseguir tudo que ele pediu aqui, que é brincadeira. Eu achei que era um artista de cinema que nós ia receber aqui hoje. Tá? Então, para falar sobre o paradesporto, dar esse gás de energia aí para quem está achando que não pode fazer atividade física e falar muito dessa temática nossa aí, Movimento de Saúde, é um dos episódios mais vistos da primeira temporada. Estou aqui com os meus amigos, né, meu colega de trabalho, o Jorge, o Arthur, e agora a minha nova amiga, aqui, porque vai ficar minha amiga, a Letícia. Né? Começa contigo aí, Arthur, que é toda da casa. Te apresenta aí, diz aí um pouquinho da tua história e aí a gente já começa esse bate-papo. Queria agradecer a oportunidade, né? Primeiramente, segunda vez que eu tô aqui. A primeira foi maravilhosa, eu acredito que a segunda vai ser sensacional também. Queria dizer que as balas e os cafés foi coisa do Jorge, não fui eu. Então já estou dizendo aqui ao vivo para não acharem que fui eu. Só ficou ocupado, Arthur. Oi? Ele só botou a culpa em ti, ele que queria bala e café então. Ele queria, daí ele falou, vou falar que foi tu, que tu é o queridinho do Carlos. Daí eu falei, tá bom então, tá tudo bem. Ele usou essa estratégia, tá bom então. Mas sou o Arthur, tenho 21 anos, sou natural de Santana do Livramento, hoje treino em Porto Alegre, faço natação, sou da classe S12, que é uma das classes para deficiência visual. Depois a gente até pode falar sobre isso, que tem várias classes, né, na natação e em outros esportes. E temos novidades, né, Carlos? Vamos nos mudar para São Paulo logo aí. Então, que legal, cara. Queria mais agradecer mesmo. E já apresenta aí a tua companheira agora de dentro e fora da água, que o amor não é no ar, o amor tá na água, então. O amor tá na água. Leite, pode se apresentar. Então, eu sou da mesma classe do Arthur, eu também sou S12, da natação também, mesmo esporte. Tenho 21 anos, me mudei aqui para Porto Alegre no ano passado para treinar, sou natural de Curitiba. E agora, igual ele falou, estamos de mudança de novo para São Paulo, para treinar também. Que legal, depois a gente explica essa questão das classes, né, que vocês estão na mesma, né? E antes o Jorge se apresenta aí, que participou do primeiro episódio também. E por onde é que tu anda, Jorge? Que tu abandonou a Geração Água, né? Até aproveita aqui que eu não fiz, né? É um oferecimento aqui das empresas Geração Água, a CMZ, Assessoria Esportiva. E aqui a gente segue na parceria do OT Play aqui do Grupo Timoneiro, que com o meu amigo Vanderlei, que está hoje aqui nos dando toda a parte técnica. O Jorge agora conta onde é que tu anda, Jorge, que tu não está mais por Canoas. Pois então, tudo bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui, trazer esses dois para-atletas magníficos aí, nadadores de peito, né? Um nado aí que eu também nado também, já competi muito. Hoje o Arthur começou. Começou. Especialidade da casa, né? Sabe como é que é? Ele vai renovar, desculpa, Jorge, mas é o que eu tenho que falar. Ele vai renovar aquela promessa que ele nunca cumpriu de participar de um revezamento nosso no Master. Quer ver? Vamos esperar um pouquinho. Bom, enfim, né? Como eu ando muito atarefado, trabalhando demais, né? O cara não para, né? Então eu tô muito lá no Caixeiros Viajantes, né? Trabalho lá, junto com o projeto paralímpico da Esporte Mais. Então o trabalho ficou muito focado lá desde que aconteceu as enchentes, né? E aí a gente tem dois polos, né? Um polo de Canoas, que fica da Esporte Mais, né?
e o polo lá no Caxieiros. E aí eu acabei ficando mais para lá, né? As enchentes meio que separou, né? E aí eu fiquei por lá, com a galera lá, e aí deu esse desencontro, né? Infelizmente, não poder trabalhar mais na geração água, né? Mas é aquilo, né? Sabe que eu tô sempre com o pezinho ali, né? Pronto para dar uma hidro, para dar uma aula. E a relação continua, a gente se fala bem seguida até, né, Jorge? Para quem não trabalha mais todo dia. E a gente teve um episódio aqui também falando sobre os efeitos da inundação aqui na cidade. Canoas foi muito afetada, né? A gente tá em Canoas. Mas apesar de já estar um ano aí, em um mês, a gente tem muitos efeitos aí, né? Um desses foi esse, né? A gente não conseguia chegar para esse lado aqui, né? Então, essa dificuldade, a gente ainda sente esse impacto de tudo que aconteceu o ano passado. Então, o projeto de Canoas continua, só tu não está participando, continua aqui continua. Onde é que está? La Salle e Sesc. Continuam dos dois locais. E aquele núcleo da Ubra lá que tinha, não foi para frente. Vocês chegaram a dar um período na Ubra, né? Não, mas chegamos a ter a intenção de levar o projeto lá, né? Mas aí não foi pra frente. Eu entendi que estava funcionando. Então expliquem aí a classe, o que é essa diferença aí. No outro episódio também, né, que a gente tinha mais para atletas aí, mas dessa categoria de vocês aí, que vocês nadam na mesma e namoram na mesma e vão morar na mesma, expliquem aí o que são as categorias e qual é a de vocês, né? É tudo na mesma, né? Tem na natação paralímpica e no esporte paralímpico em si tem 14 classes. Então da classe 1 a classe 10 é para pessoas com deficiência física. No caso, sendo a classe 1 é a mais difícil, assim, a mais comprometida, e a classe 10 a menos comprometida. Então, por exemplo, vamos pegar um S2, aí o Jorge pode dar um exemplo, porque acho que ele consegue ver melhor que eu, né? Então ele sabe dizer qual é a diferença de um classe 2 para um da classe 7 ou um classe 8, né? Sim. A classe S1, a S2, a S3 ali, a gente pega bastante pessoas com paralisia cerebral, né? Ou com os membros sem os membros, né? No caso ali. Então é o mais limitado da natação, do S1 ao S3 ali, digamos assim. Quanto mais baixo, maior a limitação. Maior a limitação. E aí vai aumentando isso ali. Isso falando só da questão física. Isso, questão física. E aí vai subindo, né? S5 ali, por exemplo, a gente tem o Samuel, que ele não tem os dois braços, ele só nada na perna. As pernas dele são normais, né? E ele só nada com a perna. E o cara achou uma estratégia de nado que até hoje funciona, e ele tá aí entre os 10 do mundo, tá entre os melhores do Brasil. Então, na S9 ali, por exemplo, tem uma amputação na perna direita acima do joelho, vamos supor, né? E o resto do corpo é tudo normal. E o S10 é uma amputação abaixo do joelho, ou uma amputação na metade do antebraço. E entra algumas pessoas com paralisia leve, sabe? Uma doença assim. E aí acho que a Leite pode explicar, né? Classe 11, 12, 13. Então, da 11 a 13 são as deficiências visuais, que é onde o Arthur a gente se enquadra, e segue a mesma lógica das físicas. Então, o S11 é o que tem mais comprometimento de visão, que são as pessoas que realmente têm cegueira total, enxergam no máximo alguns vultos ali, e elas nadam com o óculos vedado. Ou seja, mesmo que elas tenham alguma percepção de luz, na competição elas não vão ter, porque esse óculos tem que ser completamente de blackout. É feita a checagem quando a pessoa entra na água e sai da água para conferir se realmente o óculos não passa nada de luz. Já o S12 e o S13 são a galera com baixa visão. O S13 tem um resíduo visual maior e o S12 menor. O que vai avaliar isso é a acuidade visual, então a nitidez que a pessoa consegue enxergar, e o campo de visão, então a amplitude que a visão da pessoa vai. Por exemplo, eu e o Arthur, apesar de a gente ser da mesma classe, isso acontece com as deficiências físicas também, a gente não tem necessariamente o mesmo tipo de deficiência visual. Então, eu tenho um campo de visão mais limitado, enquanto o Arthur, apesar de ter um campo de visão bom, ele não tem nitidez, tem bem menos nitidez que eu na visão. Mas daí, meio que fazendo a classificação, eles nos equivalem, a gente acaba ficando juntos como S12.
É que tu precisa, né, para fazer a classe, né, tu precisa de alguma forma tentar equilibrar isso, que é o blackout é uma forma, ou Sim. juntar algumas deficiências diferentes dentro da mesma classe para poder criar um critério, uma competição, né, uma categoria, seja o nome que a gente vai dar. E vocês têm competição separada só de deficiente visual ou não? Cara, hoje no Brasil não. Eu acho que no mundo também não, né? É mais nacionais, brasileiros, campeonatos mundiais, Paralimpíadas e tal, Parapãs, que daí vai todas as classes e aí tu compete com a galera da tua classe, né? Mas não tem, acho que só a galera com deficiência intelectual, que é a classe S14, né? Isso. Que entra a galera com deficiência intelectual. Eu perguntei porque o futebol tem, né, Arthur? Sim, não, com certeza. Se a natação tinha, né? Não, a natação, no caso, só tem pro S14, que daí o S14 tem a Confederação CBDI, que é a Confederação Brasileira de Deficientes Intelectuais. Então, eles criaram eles fizeram a confederação e aí eles têm competições, 2 ou 3 competições no ano. Porque o deficiente auditivo tem, né? Sim, Separado, sim. né? Uhum. Tem Sim. algumas que tem, de repente foram criados antes, né? Porque a ideia agora é fortalecer, né? Os campeonatos, acredito eu, né? Sim, com certeza. E o que é a especialidade de vocês aí? Então, também é igual. É que eu sempre falo, Letícia, outra vez eu falei, o Arthur, se eu não me engano, contou a história que ele corria por causa do irmão, não é isso, Arthur? Aham. Contar um pouquinho da origem, né? Pra gente que tá acostumado com a natação. Eu me lembro que o Arthur deu uma baita de uma explicação da outra vez, que o pessoal que nunca aprendeu a nadar, né, fica dando um monte de desculpa para não fazer ou para voltar a nadar. A gente está no inverno aqui. E uma das coisas que eu me lembro aí que ele deu uma baita explicação foi como é que tu te orienta dentro da água, né? Porque tu não vai enxergar a borda, né? Como é que tu faz a virada. Então, contar um pouco do que vocês nadam, como é que vocês treinam, isso é importante. E como é que vocês chegaram na natação, né? A história do Arthur, quem quiser ouvir, vai lá no outro episódio. E a Letícia conta a história dela e o Arthur complementa como é que tá essa rotina, né? Quais são as provas que vocês estão se preparando, o que vocês nadam, né? Já falaram que o estilo é peito. Mas explicando isso, né, as metragens, né, tanto da competição quanto do treino, para as pessoas que nos acompanham e que não são tão da natação. Aqui a gente está com 4 pessoas que são bem ligadas à água e entendem bem essa rotina de treino, né, que é uma rotina super tranquila, né, só para tirar a roupa. Hoje para ir, botar uma sunga, botar um maiô, já tem que ter uma força de vontade, né, mas a gente entende que isso é uma normalidade, né, mas as pessoas que vão estar aí nos ouvindo, nos assistindo, não, né. Vai lá, Letícia, como é que tu chegou na competição de natação e qual é a tua especialidade? Então, diferente da história do Arthur, eu não nasci com uma deficiência visual. Ela foi uma deficiência visual degenerativa, então eu fui perdendo a visão com o tempo. Porém, a natação esteve presente na minha vida desde muito cedo. Eu sempre gostei de nadar. Meus pais me colocaram quando eu era criança, fazer aulas de natação. Onde é que tu aprendeu a nadar lá em Curitiba? Eu aprendi no Amaral. Amaral. É bem tradicional. Sim. E depois eu tinha aula no colégio de natação também. Então sempre foi uma coisa que eu gostava. Mas eu fui, como eu falei, né, perdendo minha visão. Eu continuei nadando da minha forma ali, com a galera que nadava junto. E era a forma que eu achava mais acessível de ter alguma atividade física. Porque, por exemplo, aula de educação física, eu era dispensada, porque não tinha como eu jogar uma bola, por exemplo. Uhum. Mas daí eu comecei a frequentar uma academia pra manter a natação, né? Fazia ali por essa questão de saúde, por gostar mesmo. Chegou a competir antes Não, então. Eu nunca tinha chegado a competir. Inclusive, era uma questão que eu, assim, tinha uma certa vontade, mas ao mesmo tempo um certo receio, porque eu sabia que eu não ia estar em pé de igualdade com as outras pessoas ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha conhecimento da possibilidade da natação paralímpica. Uhum. Pelo menos pro meu caso, que se enquadrada como, talvez na época S13, agora S12, já que eu tinha um resíduo visual. Eu imaginava que, no caso do paralímpico, a pessoa tinha que ser cega total pra se enquadrar. Sim. Tu não tinha nem noção que tinha essas categorias que tu poderia participar em alguma delas. Nenhuma noção mesmo, Aham. assim. Porque quando tu não tá nesse meio, acaba realmente não chegando essas informações, né? É isso que eu falo, né? Pra gente algumas coisas são tão rotina que faz parte do nosso dia a dia, mas para algumas pessoas é muito distante, né? É muito difícil alguém que é de fora descobrir as coisas que estão dentro do Paralímpico, né? É muito complicado saber. Tipo, a Lê, por exemplo, né? É um exemplo disso. Ela
não sabia e, tipo, ela só descobriu porque ela foi atrás. Então, se tu é uma pessoa que, não achei, então vou desistir. Daí já fica uma coisa que, tipo, tu não vai achar. Porque, infelizmente, hoje em dia, hoje eu acho que é até mais fácil, por causa que o Instagram já tá bombando mais, as plataformas digitais já estão falando mais disso, já tem transmissão na TV. Então, acho que fica mais fácil de tu descobrir. Mas antes era meio inacessível. Até porque o Brasil tem grandes resultados aí, né? O Jorge pode, de repente, nos ajudar mais aí de resultados. Isso traz uma proximidade, principalmente tendo a Olimpíada e a Paralimpíada no Brasil aqui recentemente. E a gente já tinha resultados antes disso, né? Parece que aproximou mais, a gente começou a ter mais informação disso, né? Não sei se é assim que tu está falando, né, Arthur? Além das mídias, a gente teve muito atleta dando resultado e isso aí também traz essa informação, né, para mais perto, Sim. né? É verdade, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, poucos sabem que nós somos campeões brasileiros sub-20, né? Então é um marco feito histórico para a gente aqui, né? Para o nosso esporte, né? Para a fomentação do esporte paralímpico aqui do Sul. Então poucas pessoas têm essa informação, sabe que a gente tem um grupo grande de pessoas novas, jovens aí vindo, né? Com força. E também as pessoas que já estão há mais tempo. O Arthur é um exemplo, né? Que foi um dos pioneiros aí da Esporte Mais, junto com uma galera aí, né? E hoje tá vindo mais pessoas praticarem natação, os pais, as famílias já estão vendo mais, né? Então as plataformas digitais estão ajudando muito nesse sentido, né? Que as pessoas, a gente vai divulgando também, né? Então a acessibilidade a essa informação era mais restrita. Hoje a gente com certeza tem mais meios de chegar a isso, né? E a Esporte Mais aí tá representando bem o nosso paralímpico, né? A nossa modalidade, a natação, que é bem forte. E com eles, assim, os veteranos, digamos assim, né? Como o Arthur, né? Que estão na linha de frente, né? Que estão aí tentando chegar numa vaga no Mundial, estão no top do Brasil ali entre os 3 melhores do ranking, né? Então é uma disputa acirrada. Até chegar ali, a gente tem ali a base, a iniciação, os escolares. Então tem tudo uma estrutura bem bacana aí até ele chegar nesse patamar onde o Arthur se encontra, né? E como é que é a rotina de treino hoje aí, Arthur e Letícia? Como é que vocês estão todo dia? Qual é a metragem, a quilometragem por dia? Quais são os objetivos desse ano? Então, a gente... No início do ano, a Esporte Mais criou uma equipe de alto rendimento para dar uma atenção para os 5 atletas mais bem posicionados ali no ranking brasileiro e com uma chance de futuramente chegar no Mundial, porque, como o Jorge explicou, tem a base, tem a iniciação, tem a galera do escolar, tem a galera do sub-20, só que aí acaba, por exemplo, eu já tenho 21, eu não tenho sub-20, então eu quero evoluir, eu quero crescer e a Esporte Mais, a galera ali, a coordenadora, viu que estava precisando uma atenção a mais, né? E aí, para esse grupo, então desde o início do ano a gente começou a treinar de segunda a sexta, sendo terça e quinta tendo dobras, fora a preparação física fora da água, academia também, então alimentação, né, obviamente. Então foi um conjunto a gente treinava 7 vezes por semana e fora 2 dias de preparação física e 3 de academia. Então E que metragem, Arthur? Tava sendo bem puxado. E quilometragem, assim, que a gente tentava fazer um rodízio grande com todos os técnicos, para pegar um pouco de cada ensinamento de cada técnico, né? Então, por exemplo... Tem mais de um cara reclamando na tua orelha, então? Tem o Guilherme, tem o Jorge, tem o Mauro, tem a Fernanda, tem assim, todos, né? Então, por exemplo, o Jorge, dependendo do treino dele, a gente vai nadar 1.000, 1.500, 2 no máximo. Com o Gui, a gente vai nadar uns 2,5. Com a Fê, aí só Jesus sabe. Então, depende muito, assim. Eu não sei, Jorge, quanto a gente rodava por semana. Mas vai isso aí, vai de um treino pequeno de 1,5 km até algum quilômetro de 13, enquanto ela mandar, tu tá nadando. Exatamente. E tu, Letícia, também essa mesma rotina, um pouco mais, um pouco menos? Não, a gente se enquadrou no mesmo grupo, né, na equipe, então, basicamente, tudo... academia, piscina, a gente foi fazendo junto e evoluindo junto durante esse ano. Ah, que legal. E aquele pessoal que veio, Jorge, no outro episódio, estão treinando junto ainda, a Denilson e
A Milane. A Milane. Isso. Estão treinando lá com vocês ainda? Não estão mais? A Milane está no Grêmio Náutico União, né? Ela foi para lá, seguiu uma outra equipe, uma outra rotina de treinamento, né? Por escolha dela, da mãe dela, né? Então, está seguindo firme e forte, graças a Deus, está bem, né? Que bom. A gente fica muito feliz, né? E mais algum pessoal que foi para lá também pro União, né? Então, o pessoal, o bom é que cada um que está no Esporte Mais pode seguir qualquer equipe, a casa está aberta para eles também, né? Então, a gente dá o suporte, mas a gente sabe que os novos atletas, eles têm esse poder de escolha, né? De tentar um lugar diferente. Ver o melhor caminho, que nem a Letícia que está agregando, também está ampliando. É importante ter mais gente nadando, né, Letícia? Com certeza. Ter uma alternativa de treino. E agora vocês estavam me contando que vão sair para treinar em outro estado. A gente... Deixa ela falar. Eu disse porque ia falar um monte, ali a Letícia, agora tu não quer deixar ela falar. Pode falar ali. Tu tá namorando, a tendência é essa, cada vez tu falar menos e obedecer mais, Arthur. Realmente. Não, mas eu já faço isso. Daí eu pensei, vou estar com o Carlos lá, ele vai me dar um aval, né? Ele vai ficar... Não. Daí você tá no time dela, cara. Não é no time dela. Eu sou no time do realista, Arthur, entendeu? É isso aí. A gente pode até reclamar, mas o que acontece é isso. A gente vai deixar elas falarem mais, a gente vai obedecer mais. Com certeza. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Bem-vindo ao nosso time, né, Letícia? Tudo contigo aí. Mas então, a gente tomou essa decisão juntos de ir para São Paulo agora, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma estrutura, assim, extraordinária para o atleta. Eles têm todo o centro de treinamento lá. Qual é a cidade? É São Paulo, capital mesmo. Olha. E agora a gente pretende seguir esse novo ciclo. A galera vai pro Mundial agora em setembro, voltando desse Mundial, meio que zero ciclo paralímpico para treinar até 2028, focando em Los Angeles. Então a gente chegou no momento que a gente pensou que seria uma oportunidade boa pra gente. Eu também me mudei para Porto Alegre porque eu tava fazendo faculdade aqui. Que moral é essa, consegui transferir minha faculdade para cá, mas ela acabaria agora na metade do ano. Então, por isso, a gente achou que seria interessante ir para São Paulo, continuar a faculdade lá, que teriam outras oportunidades, né? Que legal. Faculdade de quê, Letícia? Psicologia. Psicologia. E tu, Arthur, tá estudando também? Cara, ainda não. Pretendo começar, né? Tu viu que ela te deu uma moral, né? Nós decidimos, né? Não, meio que já tava combinado. Daí depois a gente vai jantar e tal, tá tudo certo. Mas falando sobre faculdade, até pra galera que tá treinando, né? Que tá treinando no Paralímpico, o CPB tem bolsas de faculdade para atletas na Estácio, então na Estácio lá em São Paulo, mas tipo, se tu é daqui tu consegue fazer online, né? E eles sempre abrem edital, então eu particularmente vou tentar pegar uma faculdade online e tal, estando lá eu acho que vai ser mais fácil também, porque se precisa de alguma coisa eu consigo ir na faculdade física, né, e pedir ajuda pros professores e tal. E... é bem interessante, assim, porque o CPB, ele não pensa só no atleta em si, né? Ele pensa no futuro do atleta. E eles criaram essas bolsas na faculdade da Estácio e muitos atletas hoje treinam, estudam e outros treinam e conseguem exercer a profissão, né? Então, a ideia agora é fazer um ciclo focado no próximo ciclo olímpico, né? Sim. Mas tu tem a chance de nadar os Jogos Universitários, não tem? Não tem Universitários Paralímpicos? Tem, sim. Então, é um outro objetivo aí, né? Que legal. Então, nós vamos fazer um ciclo olímpico. E quais são as provas de vocês que até agora vocês não contaram? As minhas principais são os 100 metros peito, que também eu divido com o Arthur. E daí depois, as minhas que são só minhas, são o 50 livre e o 100 livre também. E aí, qual é os resultados que vocês têm? No 100 metros peito, no Brasil, até ano passado eu tava em segunda do ranking. Acho que talvez esse ano eu fique em primeiro, não sei ainda, por enquanto estou. E no ranking mundial, eu fechei ano passado em sétima. Daí no 50 livre... Isso 100 livre? Não, no 100 peito. 100 peito. Isso. No 50 livre eu fechei o ranking nacional em terceiro e o mundial em 11ª. E no 100 livre, em terceiro também o nacional e o mundial em 14ª. E tu, Arthur? Eu fechei o ano passado
em primeiro de sem peito e 15º, eu acho, falando mundialmente, né? Eu nado sem costas também. Sem costas eu fiquei em quarto ano passado no brasileiro, e aí nem prefiro comentar mundialmente falando, né? Vamos pular essa parte. E, cara, assim, nado sem livre, nado 50 livre, nado 400, mas as minhas principais são sem costas e sem peito. Tá bom. E é aquilo que eu perguntei também, né? Pra quem... que foi uma boa explicação do Arthur. Como é que essa rotina de treino e de competição, sem ter essa capacidade 100% do visual, por exemplo, sem costas, para quem nada, e para quem não nada, vou explicar, né? A bandeirinha é um fator que nos informa que a gente está a 5 metros da borda. Vocês não têm essa referência quando vocês estão nadando, né? O peito, né? Que a gente, da outra vez, não sei se tu lembra, nós falamos da Filipina, né? Sim. Como é que tu corrige, o número de braçadas, né? Explique um pouquinho como é que é essa rotina de treino, nadar com mais gente na raia, né? Para as pessoas aí que acham que é muito difícil sair de casa, né? Enxergando, caminhando para ir nadar ou para fazer uma atividade física. Explica aí como é que é isso, uma rotina sem ter essas referências visuais, né, para chegar no local de treino e para entrar para dentro da água. Como é que vocês utilizam, que referência vocês usam para chegar lá e para nadar? Pode explicar? Vai você primeiro no peito. Aprendeu? Isso aí. Tô indo bem, né, Carlão? Fala, pode falar. Tu é uma evolução constante. Boa! Que moral, hein? Mas então, cada atleta vai meio que desenvolvendo suas próprias estratégias, né? Isso que é muito interessante do Paralímpico, nunca tem uma fórmula pronta. É sempre muita conversa entre o técnico e o atleta para ir ajustando, tanto nas deficiências físicas quanto nas visuais. Por exemplo, tem atleta que consegue enxergar alguma coisa, tem atleta que não. A gente tem o Tupper, né? Que ele é o quê? Uma vara de pesca com uma bolinha na ponta. Então, o técnico ele fica fora da piscina e encosta na gente em uma certa distância que também é combinada com o atleta. Por exemplo, no peito. Eu fechei minha última braçada, quando eu senti o Tupper encostar em mim, eu sei que eu só vou deslizar até minha mão encostar na borda, né? Então é esse tipo de sinalização que a gente tem pra saber que tá chegando na borda. Agora, em questão de, se eu tô nadando reto ou não, é Deus na causa, porque tu vai, claro, tem muita estratégia, muita técnica, conforme a tua experiência de nado, tu vai conseguindo nadando mais reto. Dependendo da piscina, eu, por exemplo, consigo ver a linha e seguir a linha. Mas as raias, acontece muito de bater de um lado, bater do outro. Quando a gente bate, o plano é, se você bateu, tu segue batendo, porque tu sabe que tu tá no mesmo lado, né? Tu não vai tentar desviar e bater do outro lado e ficar igual um ping-pong. Acho que é isso. Quer complementar alguma coisa? Não, tipo assim, no costas já é totalmente diferente, né? Porque no costas a gente tá ali nadando, achando que tá arrasando, daí pum, bate na raia direita. Aí, não, vou tirar um pouquinho pra tentar, sabe? E aí, pum, vai lá e bate na esquerda. Então, o que a galera faz muito, que é o que mais ou menos a mesma coisa que ele faz no peito, né? Dependendo da piscina, é tipo, bati na raia direita, vou continuar nadando perto da raia direita ali, né? E sobre a bandeirinha ali de 5 metros, é raro às vezes que eu José, consigo ver a bandeirinha, então eu uso o Tupper. Combino com o meu Tupper, que geralmente é o Gui. Quando ele dá o Tupper, eu não posso ter medo. Ele deu o Tupper, bateu no meu peito com a bolinha lá, eu tenho que virar e já executar a virada, porque ele calcula certinho que ele vai bater, eu vou virar e fazer a virada olímpica, né? Então, já teve algumas vezes em treino, a gente teve que treinar muito, eu particularmente no costas, né? Tive que treinar muito com ele, porque às vezes ele batia, eu ficava naquela, será que já tá perto? Porque tenho medo, né, de na hora da competição, tu virar lá e aí não encostar o pé na parede, ou virar muito em cima e perder o tempo, porque tu tá ali pra baixar teu tempo, tu tá ali pra competir, nadar o mais rápido possível, né? Então foi um processo longo, assim, né? Tanto no costas, quanto no peito, quanto no crawl, é tudo a base do treino, assim, né? Mas são erros comuns, né, Jorge, de nadador de costas, né? Às vezes nadar em cima da raia, que a gente fala, né, que perde rendimento. E
o medo, né, Arthur, também é a questão de saber onde é que vai estar a virada, de não errar, né? É isso que às vezes nos tranca, por exemplo, 50 de qualquer estilo, se for na piscina longa, é uma saída, uma piscina e uma chegada, né? O que tu errar, e à medida que o nível aumenta, né? Vocês estão falando de números aí brasileiros e mundiais, o detalhe vai contando cada vez mais, né? Mas algumas questões aí são do estilo, né? O nado de costas tem essa característica, né? E como é que treina esse pessoal, Jorge, para ensinar uma saída, número de braçada até chegar do outro lado? O Arthur trouxe a questão da virada. O que se usa de estratégia diferente aí, ou igual, né? De uma aula convencional, que nem o Arthur falou, ou de um treino que a gente consegue adaptar para o esporte paralímpico, né? Ali no treinamento a gente procura fazer bem específico quando a gente tem na virada. Só falta ele dizer que ele usa as técnicas que é dele, né, Arthur? O Arthur, tem uma aguinha na tua frente. Cara, esse maluco, ele faz a gente treinar com balde, tá? Os paraquedas, ele abandonou os paraquedas? Não, é balde, ele trocou cara. por balde agora. Não, eu quero ver ele puxar um balde, nem fora d'água ele puxa, Arthur, dentro d'água ele põe pra vocês. Aí é complicado, tá? Ele pede, lá na geração ele pedia pra gente levar o balde pra você, tu acredita? Nem lá fora d'água ele carregava vazio. Cara, só... Não, e aí ele bota o balde ali e começa, vamos lá, hein? Que tá fácil. E aí dá pra ver claramente que a gente tá morrendo, quase afundando e virando... É melhor pra vocês, né? Vai, quase entrando pra dentro do balde, literalmente, sabe? E ele, não, vamos lá, tá ótimo. E dá pra ver que não tá ótimo, né? Dá pra sentir, né? Aí já, enfim, a gente treina um específico ali, né? No caso do Arthur e da Lê ali, eu tenho que estar focado ali nos detalhes, né? Do tempo da virada, da distância, e eu tenho que ter essa leitura para não errar, né? Claro que já aconteceu alguns erros também, a gente erra, né? E muda pensando a que vai dar. A gente conversou muito lá na geração sobre essas questões, né? Então a gente tenta minimizar para não errar tanto, né? Porque eles estão num nível que qualquer erro vai pesar lá na frente em questão de segundo, décimo de segundo, numa chegada, numa virada. Então eles estão num alto rendimento agora, né? Então qualquer errinho ali é fatal. E tem uma galera que treina junto, né? Então cada um tem uma particularidade. E quando eu treino técnica com eles, eu procuro sempre buscar o específico, o detalhe, né? Qualquer detalhezinho ali que faça diferença. No caso deles ali, que são visuais, eles são muito sensitivos, né? Então, quanto mais eles terem essa sensibilidade de praticar mais o movimento repetidamente, né? Mais íntimos da água ali, mais a puxada fica melhor, a pernada fica melhor. Então, eu sempre digo para eles fazerem sempre sentirem mais o movimento na água, sentir o efeito do empurro e da entrada. Então, eles conseguem sentir isso muito mais que a gente que... Não, e então no esporte certo, porque a natação é muita sensibilidade, né? Exatamente. Pressão da mão na água, finalização de uma pernada, posicionamento dentro da água, né? Mas eu acho que o Arthur sente só bala e café. A única coisa que ele sente aí é o resto. Cara, mas completando o que o Jorge falou, é muito, né? E ele fala isso porque, sei lá, a gente vai fazer técnica de braço. Ontem a gente fez 400 de perna peito. E aí, não, poderia fazer 8 de 50 ou 4 de 100. Só que daí tem, é 50 técnica, uma pernada técnica, 50 pernada do peito mesmo. Aí, por exemplo, a pernada técnica do peito, ele falou pra gente fazer pernada, peito de costas, sabe? Então, barriga pra cima e faz a pernada. Braçada, um braço puxa um braço, o outro fica esticado lá na frente. Quando chegar o outro braço lá na frente, puxa o outro. E aí depois nadando completo. Então, essas técnicas assim que ele usa, que é particular dele, que ele passou pra gente, vai trazendo uma sensibilidade melhor. E não adianta, aí na hora que tu vai encaixar um nado, eu brinco com ele, né? Parece que eu tô... Sempre que a gente acerta uma técnica, parece que o meu nado tá completo de novo. E aí, acerto a cabeça e piora o braço. Daí ele vai lá e briga por causa do braço. Daí, acerta o braço e aí perde a perna. Daí, meu Deus, é uma confusão, mas no fim dá certo. É que o nado de peito é o com mais detalhe, né? Tecnicamente, é o que tem mais ajuste para fazer... É o mais não mais complicado de nadar, mas que tem mais recurso, né? Isso que tu tá falando é o que a gente analisa quando vai nadar o peito. Além dele estar encaixado, qualquer posicionamento reflete em outra posição, Sim. né? E tu tem uma propulsão de perna que os outros nados não tem tanto, né? Então, se tu não encaixar no momento certo, tu não consegue avançar.
E também tem várias formas de nadar, né? Alguns nadam mais encaixado, com o braço mais por cima, mais por baixo, sempre tentando essa eficiência, né, Jorge? E às vezes com o tempo, algumas coisas que não dava para fazer, a parte técnica, o olhar do treinador e a sensibilidade do atleta, tu vai conseguindo evoluir para outras técnicas, né? Pelo que vocês estão falando, vocês devem estar bem nesse momento aí de evolução técnica. Que bom que tem melhoria para fazer nesse ciclo aí, que os objetivos são grandes, né? Eu vou dar um exemplo assim, a Letícia, ela chegou pronta. Ela já tinha começou os elogios. Muito bom no a peito, preferida, né? É a preferida mesmo, né? Tu me avisou, eu não quis acreditar. Eu não falei nada, tu viu até agora, eu esperei o Jorge se pronunciar, né? Mas tu me avisou. Aí a Letícia veio pronta. Aí como é que... Aí tu fica pensando, né? Pô, ela tá nadando bem, ela tem um estilo próprio, tem a particularidade dela. O que eu posso fazer para agregar, para melhorar? Aí eu tenho que fazer um estudo total ali, vendo o movimento, passo a passo, né? E analisar ela. O Arthur... Só te deu trabalho. Só me deu trabalho, né? Obrigado. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho. Olha essa fase que ele me mandava áudio no WhatsApp. Cara, a gente arrumou isso ontem. Meu Deus do céu, tu não vai melhorar nunca. Pois é, Jorge, tamo no processo, vamos. O Arthur, no caso ali, a gente foi adaptando na do peito. A gente treinava uma vez por semana, né? Aí eu vi que a coisa começou a ficar boa. Sabe quando tu identifica um nadador de peito pela perna? E tipo, opa, essa perna aí não me engana. Eu nunca me enganei. Tu pedia pra ele nadar crawl, ele chutava o cara do outro lado da raia. Daí esse vai ser o meu nadador de peito. Muito bom, muito bom. Aí o Arthur, a gente foi desenvolvendo o nado. A questão que, Arthur, quanto tempo a gente começou mesmo a aperfeiçoar? Pouco tempo, né? Cara, a gente começou a aperfeiçoar o nado depois das enchentes, né? Depois ali, junho, julho, quando a gente começou a treinar novamente. Mas antes disso a gente treinava uma vez por semana, duas vezes por semana. Isso. Assim, falando... Nossa, tinha semana que a gente treinava 2 vezes. Nossa, o Jorginho brilhava o olho. Caraca, cara! Pô, top e tal. Mas aí depois a gente começou a especificar. Enfim, aí são 2 casos diferentes, né? E aí a parte mais desafiadora para quem está treinando, para quem tem esse desafio de melhorar a especificidade do nado, é tu ir além, tu separar por partes, né? No caso ali do nado peito ali é interessante, porque a gente consegue separar e olhar bem quando é só perna e quando é só braço, porque é muito movimento lateral, né? É diferente do borboleta, do crawl, que são similares, do costas, que é um nado também que não é tão diferente do crawl ali, mas tá nadando de costas. E qual é o nado que se aproxima do peito? Não existe. Então o nado peito praticamente todo quase 100% dentro d'água, né? A única coisa que tu vai sair para fora ali é a parte da cabeça, ali do peito ali, e vai entrar. A mão nunca sai de fora d'água, e a perna também. Então o desafio é maior para esses nadadores terem mais sensibilidade de empurrar a água, de fazer a propulsão com a perna. E no caso ali da Letícia ali, eu tinha que melhorar o que já estava bom. Então o desafio foi maior. O Arthur está em processo de evolução e está crescendo cada vez mais. De pouco tempo que ele tem assim, específico no peito ali, a evolução foi incrível, assim. O Arthur mesmo pode falar dessa parte. E a Lê também pode falar do quanto que ela evoluiu nessa parte que ela chegou ali comigo, né? Do quanto que ela teve a percepção de melhora de certos detalhes, né? Então, até chegar em mim, ela passou por outros profissionais que também fizeram o melhor deles, né? No quesito treinamento, né? E que bom, né? A gente fica aliviado porque, tipo, consegui fazer um bom trabalho a partir daquele trabalho que o outro deixou, né? Então, a gente nunca quer fazer com que o atleta regride, né? Isso, então, o desafio maior era esse, exatamente. Acho que o Arthur pode falar um pouco do desenvolvimento dele e depois a Letícia também. Podem falar aí, pessoal. Então, eu comecei a treinar com o Jorge uma vez por semana. E aí, com um treino por semana, eu acho que eu tinha, sei lá, 1,27, eu consegui fazer 1,25 ali, se eu não me engano. Tinha 1,27, consegui fazer 1,25. Pra mim, que não treinava, e pra ele, que recém tinha começado e tinha um treino por semana pra fazer específico de braço, específico de perna, nado completo, elástico, balde, não sei o que é as coisas que ele inventa, né? Foi uma coisa muito gratificante. Pra mim, poder mostrar pra ele que o trabalho dele estava sendo ótimo, e pra ele que, agora ano que vem nós vamos começar a ir
tal, e aí... E o segundo é bastante na natação. Cara, é bastante e ganha posição, né? No Paralímpico, aqui no Brasil não é tanto, porque, por exemplo, sei lá, da minha classe tem 3 que nadam sem peito, em alto nível, é muito. Então, mas mundialmente falando, porque eu não penso no agora, eu penso no futuro, ganhar segundos pra mim é ótimo, porque eu quero estar próximo dos melhores. E para estar próximo dos melhores eu tenho que baixar meu tempo cada vez mais. Então, a gente começou a treinar no ano passado, em 2024, no final de 2023, no final de 2023, porque a gente treinava uma vez por semana ali e tal, e aí a primeira competição que eu fui em 2023, nadar o peito, eu fiz 1,25. A gente fechou 2023 com 1,23, se eu não me engano. Fechamos 2023 com 1,23. E aí em 2024 a gente começou a aperfeiçoar cada vez mais o nado, cada vez mais a técnica, muita saída, muita virada, muita filipina. E quando eu digo muito, era muito, porque esse cara, quando ele vê o potencial numa pessoa, ele vai e ele não tá nem aí se tá com dor, se tá com febre, se tá mal, ele Até quer... porque ele não tá com dor, né? Exatamente. A febre não é nele, é tudo assim, né? E assim, cara, é muito bom. Tipo assim, ele vê o potencial, sabe? E o que é Filipina, pro pessoal que não nada, que não sabe? Que movimento é esse? Quer explicar, Letícia? Então, a Filipina é o movimento que a gente faz quando a gente entra na água, né? Sai do bloco e entra na água, e depois da virada. O que seria equivalente ali no crawl a fazer a ondulação é a Filipina no peito, mas a Filipina ela é uma sequência de movimentos que tem que ser bem encaixados para ela render, né? Que consiste basicamente em uma ondulação só, uma puxada de braço e uma pernada de peito para tu sair na superfície e começar o nado. Um movimento submerso, né? Porque Sim. é permitido junto com uma ondulação antes de começar o nado, né? Aí a gente consegue fazer isso aí. E aí, e tu, Letícia, o que tu viu dessa evolução nesse período que tá treinando aqui no Sul? Foi muito legal ter o Jorge assim como técnico. Ele investe bastante nessa questão realmente da consciência do nado, da pernada, da braçada. Eu acho que eu consegui evoluir muito, principalmente a minha braçada em si, que eu acabava não puxando muita água, consegui adquirir muita força mesmo também, né? Ficar puxando 50 litros em um balde. Tem que ter força, né? Tem que ter força pra aguentar o Jorge pra puxar o balde. Foi muito bom, realmente, assim, deu pra ver nos tempos do peito uma grande evolução. Eu fechei ano passado com 27, em março, na primeira competição que eu fui, eu fiz um 26, e agora, nas duas últimas que a gente foi, que foram em maio e junho, eu já fiz um 24, então a gente vê que realmente tá tendo resultado ali, né? Ela tá chegando em dia, Arthur. Não, eu ia... Tu parou no 25, ela já tá no 24? Não, eu parei no 23, né? Em 2024, eu acho. Tá, vem pro 25 logo, que ela vai te passar. Não, então, cara, eu fechei... Vamos evoluir, então. Isso, eu fechei... Acelera, Arthur. Quer que eu subir aqui pra ti? Vai que tu vai lá. Eu fechei as duas competições agora em maio com 1,18 e em junho com 1,17. Quebra, né, pra esse 1,17, que o recorde brasileiro é 1,16. E eu vou pegar, né? Então... Já tá no teu horizonte já ali. Já tá, com certeza, cara. É detalhe que legal. só. Parabéns. Toma, Letícia. E agora, Carlos, gostou? Não, fica preocupada, ela vinha e tu não vinha. O cara já ficou assim, ó, muito preocupado, né? Como assim? Ele parou ali no 23? Meu Deus, ele não evoluiu? Foi desclassificado, o que aconteceu? Ô, Jorge, como é que tu vê essa sequência deles aí de ir para um centro maior? A gente sabe que isso influencia muito, né? Ainda mais em São Paulo, por isso que eu perguntei, Letícia, onde é que era, né? Não só pela questão de estrutura, mas tu viver numa cidade maior requer um monte de situações aí que tu vai ter uma estrutura em torno de ti, de vida, né? Não só de treino. E isso vai impactar positivamente, tu acha, em todos os fatores para eles aí, para eles competirem, para eles viverem, né? Vão viver juntos também, né? Estão iniciando um namoro aí, né? Que tem tudo para seguir. Bom, eu fico muito feliz e orgulhoso da parte deles, né? Deles tomarem essa decisão juntos e pensarem no potencial e profissional deles, né? E perante isso, eles chegaram e falaram com nós, né? Com os técnicos, né? Da decisão deles, né? E nós super apoiamos, né? Até porque a Sport Mais a gente tem uma base, a gente faz a base, a gente inicia,
Nós temos todo o processo escolar, depois campeonato nacional. E a parte de alto rendimento ali a gente tem também, a gente está desenvolvendo, né? E só que é muita demanda, né? A gente treinar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Num curto tempo de espaço, né? E que para eles, no caso ali, ir para São Paulo, treinar lá no centro de referência lá, é muito importante, porque eles vão estar em contato com uma estrutura muito melhor, em sentido de a piscina olímpica ali, eles vão estar muito perto e próximo do tempo que eles vão fazer. O nosso desafio, quando a gente tem na piscina semiolímpica, é a parte de quebrar, né? Faz a virada, eu sei no caso, né? Faz as viradas ali, quebra, né, o ritmo, a gente sabe que vai ser próximo ou não, né? E no caso ali na Olímpica, tu já tem um movimento diferente, o nado contínuo. Por que eles falam o balde, o elástico? Porque eu tento aproximar eles dessa realidade, né, da Olímpica, né? Que a Olímpica é o grande desafio para nadadores que treinam em piscinas pequenas, né? De 20, 15, 25, né? Dá para chegar? Dá, mas a gente tem essa noção que a gente precisa fazer sempre algo mais para poder chegar naquele atleta que está lá na Olímpica treinando, já sabe o seu ritmo, já conhece o seu ritmo, sabe a temperatura da água, sabe o ambiente, tudo para eles ali, eles vão estar sempre na frente dos atletas que treinam em piscinas menores ou que não tem um ambiente legal. É que leva um tempo, né? Para se adaptar, mesmo tu estando na mesma piscina. Eu lembro quando a gente treinava lá da térmica para ir para a Olímpica, antes da Olímpica ser aquecida, tu mesmo fazendo todos os dias, tu levava uns 3, 4 dias para normalizar aquilo daí. E tu chegar numa competição, quando tu tá normalizando, tu tá indo embora, né? Daí tu aquece, tu faz uma prova, quando tu acostumou com a piscina, tu volta pra tua de 25 e muda muito. Tá nadando na de 50 e competindo na de 50. Vai ser muito legal isso aí, essa nova etapa aí. Então vamos encaminhar o final aí, vamos falar das próximas provas aí. Vou pedir para vocês fazerem um convite pro pessoal que tá sem fazer atividade física, o pessoal que acha muito difícil nadar. A gente tem um cara aqui que tá prometendo voltar aí, tá ali. Vou me justificar, e a Letícia tá de prova, hein? Não era nem ele, não era nem ele. Eu tava falando do Vanderlei lá atrás, do Vanderlei tá rindo na área. Se queimou, Jorge! O Jorge se atirou aqui. Não. São dois então, Arthur, são dois. Hoje eu treinei. Aí, ó. Treinei com a Letícia, né, Letícia? Primeira vez no ano. Defende, Letícia. Primeira vez no ano. Não, eu tô achando que é a primeira vez em 3 anos, Arthur. E aí, falem então qual é o grande objetivo aí desse ano e do próximo. Falaram que estão visualizando o ciclo olímpico, mas de competições, né? E convido o pessoal para sair de casa, se mexer, né? Se eles acham que tem dificuldade, vocês têm todos os motivos para dizerem para essas pessoas que é uma questão de querer, né? De força de vontade, né? A gente falou muito disso e essa palavra veio várias vezes, né? De energia, de força, né, de disposição. Não é fácil, né, fazer o que vocês fazem, né, superar o que vocês superam todos os dias, né, não é só quando tem competição, nem quando tem treino. Então, falem do objetivo principal e façam uma chamada aí pro pessoal que tá com dificuldade de se movimentar. Vai, Leti. Boa, Arthur. Então, nesse ano, as nossas próximas competições que a gente visa é o segundo campeonato nacional, que vai ser em setembro, no começo de setembro. E no fim do ano, o Brasileiro Absoluto. Que pra gente é a competição mais importante, porque ela conta pra esse ranking internacional também, né? Sim, vai pontuando já a partir dessa competição. Sim. Onde é que vai ser? Todas elas são no Centro de Treinamento Paralímpico lá em São Paulo, que é onde a gente vai estar treinando. Exatamente. Você faz muita diferença, que é o que o Jorge falou, né? Sim. E faz um convite aí, Letícia. Pro pessoal que acha que é difícil sair de casa para fazer uma atividade física, para ir nadar, o que tu diz para esse pessoal? Então, eu acho que a atividade física precisa estar presente no dia a dia, independente se tu tá fazendo faculdade, se tu tá trabalhando. É importante separar o momento da rotina, porque é saúde, no fim das contas, né? Além de ser uma coisa que a gente gosta. E podem ter barreiras, né? A gente enfrenta várias barreiras, mas o importante é tu ter a coragem de realmente ir atrás. A gente agora vai se mudar, porque a gente tá indo atrás desse sonho, e se dedicar para aquilo, né? Boa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, a nossa meta de subir para São Paulo para treinar é visando os Jogos Paralímpicos de Los Angeles.
o Mundial e o Parapan de 2027. Onde então é que vai ser o PAN? Cara, não sei te dizer. Eu acho que não saiu ainda. Eu sei, é que eles largam mais próximos, né? Eu acho, principalmente o Parapan e o Mundial. Mas as Paralimpíadas vai ser em Los Angeles. E, tipo, quando tu coloca um objetivo na tua cabeça e tu sabe que tu tem que fazer o que for possível, o que for impossível pra chegar naquele objetivo, não vira só uma rotina de treino. Não vira só um dia vou ali na piscina nadar, botar minha sunga e nadar. Não, porque é o meu sonho, é o meu objetivo e o meu futuro que está em jogo. Porque eu não tô aqui, eu não tô nadando por lazer, eu não tô nadando pelo esporte em si, eu estou nadando pelo meu objetivo. Então, para essa galera que acha que, não vou conseguir nadar, ou não vou conseguir correr, se tu colocar como meta, até o final do ano, no final do ano eu vou estar correndo 5 km, 6, 10, 20, enfim, não importa a meta, e tu começar amanhã, levantar da tua cama, tomar um café e sair para correr, tu vai conseguir chegar lá, porque a tua mente, se tu coloca na tua cabeça que tu vai conseguir e tu faz as coisas para que o teu objetivo se torne realidade, tu vai conseguir chegar lá. Não tem nenhum atleta, não tem nenhum técnico ou familiar que vai fazer tu largar de mão o teu sonho. E eu acho que é muito isso. Tanto eu quanto a Leite, a gente está no mesmo propósito, a gente tem o mesmo pensamento e as nossas escolhas são em prol do nosso futuro. E eu tenho certeza que tanto eu quanto ela, a gente vai estar no Parapan, vai estar no Mundial e vai estar em Los Angeles. Então, fica o convite para quem quiser começar um esporte e nos assistir também em 2028. Enfim, né? É isso aí. Vai assistir e começa hoje alguma coisa, né, Arthur? Começa hoje, já tá na hora, né? Que é a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que tu puxar, pede, então eu acho que tem que ser, né? Meu Deus, vamos lá. Mas quem agradeceu tu mudar os objetivos do teu irmão, né? Cara, Tu puxava ele uma época, né? Cara, assim, falando sobre o meu irmão, a gente começou no atletismo juntos. Eu tenho um irmão gêmeo, o nome dele é João Victor. Devo a minha vida e tudo a ele, porque se não fosse ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a base que a minha família construiu comigo, eu não estaria aqui hoje. A humildade que eu tenho e a paz no coração, tudo quem me fez e fez com que eu me tornasse essa pessoa que tá aqui hoje foi a base que eles me deram, foi a base familiar. E eu corria e eu amava correr com ele. Só que quando a gente começou a correr, ele abriu mão do futebol para correr comigo. Chegou um momento que a corrida não estava dando o resultado que a gente queria, e aí eu abri mão da corrida para conseguir fazer com que ele migrasse para o futebol e tentasse a vida, né? Hoje ele tá fazendo faculdade, tá namorando também. Inclusive ele tá fazendo faculdade de físio e eu espero que ele se forme logo para mim ter físio de graça, né? Muito bom. Então um grande beijo para minha família e para todo mundo. Amo eles de paixão e vou tentar dar o meu máximo cada dia para poder honrar eles, né? Que legal, Arthur. E aí, Jorge, o pessoal que quer fazer natação paralímpica, onde é que eles podem, como é que eles podem procurar? A outra vez teve gente que procurou, né? Aqui em Canoas, em Porto Alegre, dar um incentivo para esse pessoal aí que acha que tem dificuldade, a gente sabe, né? Mas que não tem local, né? Tem, né? Continua sendo atendido aqui em Canoas, tem a possibilidade agora de Porto Alegre também, ou que nem eles estão indo para outro estado, né? Quais são as opções aí, ou onde se informa sobre isso, né? Bom, pessoal que quer praticar natação, que quer fazer uma atividade física e acaba tendo essa dificuldade de achar, né? Procurem, olhem o Instagram lá da Esporte Mais, a Associação Esporte Mais, que ela vai estar espalhada aqui em Canoas, no La Salle e no Sesc. E lá em Porto Alegre, a Esporte Mais está no Caxias dos Viajantes, clube da qual eu trabalho, em conjunto lá com os professores também, né, dentro da Esporte Mais lá, fazendo o trabalho paralímpico, né, desde a iniciação, com todas as deficiências físicas, visuais e intelectuais, né.
E a gente está nesse processo desenvolvendo o esporte, fomentando o esporte para todos, né? Então é muito importante a gente divulgar e dizer que o esporte não é para um ou para outro, e sim para todos, desde de qualquer idade, qualquer deficiência. Então é muito importante as pessoas em casa estarem sabendo que o esporte ele é para todo mundo. Então todos têm o direito de buscar o seu esporte, o esporte que se encaixe melhor. E como o esporte, a natação é o esporte que a gente gosta, né, que a gente mais... E é um esporte para a vida inteira? Para a vida inteira, eu indico. Busque natação, vai atrás de um ótimo profissional que está ali na borda da piscina e busque a orientação certa. Pratique natação e vá em busca da melhor capacidade física. Só cuida, né, Arthur? Se ele tiver um baldezinho, se ele tiver um paraquedas... Se tiver uma lixeira perto ali, ele já vai jogar o lixo e vai botar dentro da pessoa. Caraca. Fica a dica aí, né, pra cuidar isso aí antes de ver onde cair na água com o Jorge. Então, pessoal, a gente fica com esse recado aí. Passei o recado pro meu amigo Vanderlei também, que vai voltar a fazer a sua atividade física, que está aqui nos acompanhando. Nadar, correr, fazer um pilates. E hoje tem uma reportagem aqui no Sul, né, que no inverno aumenta em 30% o risco de infarto, né, nessas questões do coração. Aí a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter uma rotina saudável, a gente tem que ter um bom astral aí, que nem tá o Arthur e a Letícia. Ele tá com muito melhor astral por causa da Letícia, né? É com nítido, certeza, é nítido. Dúvida. Tu consegue ver, né? Tu consegue entender. Eu consigo sentir. Já dizia meu pai, a mulher muda a vida de um homem. Então ela mudou minha vida, né? Olha isso aí, que legal. Dá pra sentir essa energia de vocês aí, parabéns. E a gente fica aqui com esse convite, mexa-se, movimente-se, né, para ter uma qualidade de vida, ter mais saúde, e a gente vai continuar com essa temática aqui nos próximos episódios, sempre tentando linkar de forma alegre e brincando para falar de um assunto tão importante que é a nossa saúde e que a gente não deixa para depois. Vamos fazer hoje. Obrigado, até uma próxima, valeu, curte, segue a gente lá, compartilha esse e os outros episódios. Até uma próxima, valeu Letícia, valeu Arthur, valeu Jorge, prazer ver vocês, tá? Valeu. Sucesso.